Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz.
Saber e fazer. Emmanuel. Em matéria de educação a nós mesmos, existe comumente um adversativo em nossas melhores definições. Via de regra, afirmamos a cada trecho de nossa marcha espiritual: sei que a morte é apenas mudança e devo corrigir-me para a vida maior. Entretanto, estou sob o cativeiro de inúmeras imperfeições, à maneira de árvore asfixiada pela erva de passarinho, e não consigo renovar-me. Sei que é necessário praticar o bem para que o mal não me ensombre as horas. Todavia, por mais que me esforce, não chego a vencer a preguiça que me entorpece. Sei que é urgente estudar, melhorando conhecimentos, a fim de entender os desafios do mundo e solucioná-los com segurança. Contudo, não tenho tempo. Sei que é minha obrigação abraçar as boas obras que as circunstâncias me indicam, em proveito de minha própria felicidade. Mas receio entrar em choque com as ideias e opiniões. Sei que é preciso, é a nossa frase trivial diante do serviço que nos compete. No entanto, habitualmente, falha o motor da vontade no momento da ação. Quase sempre, perdemos tempo precioso empenhando-nos em saber o que ainda estamos muito longe de aprender, numa atitude, aliás, muito compreensível, porquanto, desejando saber dignamente, a curiosidade respeitável alenta o progresso. Mas, se fizéssemos o melhor do que já conhecemos, transferindo ideais e planos superiores das linhas teóricas para o terreno da realização e da prática, desde muito estaríamos guindados à posição de numes apostolares das doutrinas redentoras que apregoamos, adiantando o relógio da evolução terrestre. Como é fácil de notar, nós todos, coletivamente examinados, criamos muitas dificuldades na Terra pela ânsia de fazer sem saber, mas agravamos consideravelmente essas mesmas dificuldades pelo atraso de saber e não fazer. Em busca do autodescobrimento. A vida nos traz grandes oportunidades, mas é necessário que busquemos momentos de maior serenidade para que possamos enxergar as circunstâncias que a providência divina promove em nossas vidas. Em meio a tantos acontecimentos decorrentes do nosso dia a dia, mesmo com tantas dificuldades em dias tumultuados, deveríamos sempre buscar alguns momentos para pararmos e partirmos para uma reflexão tranquila e sincera acerca de nós e do que nós estamos fazendo com o nosso precioso tempo na luta do dia a dia aqui na Terra. Quantos de nós caminham nessa jornada sem rumo certo, sem objetivos traçados, sem esperanças? Com isso, nos tornamos incapazes de vislumbrarmos pelo horizonte as luzes que nos aguardam. Para isso, é necessário que passemos a nos analisar como almas carentes do auxílio do alto. Assim, quando enxergarmos em nós mesmos onde haja dificuldades a serem sanadas, que se inicie uma batalha constante para que as correntezas da razão e do reconhecimento possam nos fortalecer. Que possamos iniciar verdadeiramente essa reforma íntima que vai separar de nós tudo aquilo que nos cega perante as luzes do mundo maior,
luzes que nos cercam em todos os momentos de nossas existências, procurando iluminar os nossos caminhos, trabalhando em prol de nossas vitórias sobre nós mesmos, tentando ajudar-nos a fazer com que as sombras do passado que impedem nosso aperfeiçoamento espiritual desapareçam. Mas esse autodescobrimento devemos buscá-lo sem culpas e punições. Nunca devemos nos esquecer que somos filhos que ainda necessitam da mão do Pai para que caminhos perigosos sejam atravessados, para que os grandes abismos sejam ainda superados, mas com calma e muita serenidade. Respeitemos os nossos limites. Não podemos simplesmente retirar de nós, de uma hora para outra, as feridas que trazemos do passado, mas temos de lutar constantemente para que as sombras da ignorância se dissipem em nós tranquilamente, com o nosso devido e necessário sacrifício. Uma das grandes fontes de autoagressão vem da busca apressada de perfeição absoluta. Aliás, a exigência de perfeição é considerada a pior inimiga da criatura, pois a leva a uma constante dificuldade contra si mesma, exigindo-lhe capacidades e habilidades que ela ainda não possui. Devemos observar as nossas grandes necessidades, nossas maiores dificuldades, nossas prioridades de crescimento e buscar no Evangelho do Cristo as forças restauradoras e esclarecedoras que vão nos elevar ainda mais para próximo das entidades de luzes que nos cercam, e assim teremos mais condições de enxergar um futuro mais tranquilo e sereno, o qual o nosso Mestre Divino deseja para cada um de nós. A grande certeza que esclarece todas as dúvidas acerca da nossa existência é a de que Deus nos deu a bênção da reencarnação para aprendermos definitivamente a amarmos uns aos outros incondicionalmente. Para que esse amor realmente resplandeça em nós e contagie o nosso companheiro de jornada, antes é necessário que nós aprendamos a nos amar e a nos perdoar efetivamente. Isso explica a grande necessidade da reforma íntima para que possamos sanear a nós mesmos e entrar em um processo de doação total, tal qual fonte de água limpa, a saciar a sede daqueles irmãos que foram colocados em nosso caminho, sendo bálsamos para as dores, palavra amiga nos momentos difíceis. A vida nos traz grandes oportunidades de ensinamentos todos os dias, mas é necessário que busquemos momentos de maior serenidade para que possamos enxergar mais sutilmente as circunstâncias que a providência divina promove em nossas vidas, momentos muito preciosos para sermos úteis em favor de outrem e aproveitar tudo o que o universo faz em nosso favor. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você.
Esforço pessoal. As grandes conquistas da humanidade têm começo no esforço pessoal de cada um. Disciplinando-se e vencendo a si mesmo, o homem consegue agigantar-se, logrando resultados expressivos e valiosos. Essas realizações, no entanto, têm início nele próprio. É possível que não consigas descobrir novas terras a fim de te tornares célebre. Todavia, poderás desvelar-te para o bem, fazendo-te elemento precioso no contexto social onde vives. Certamente, não conseguirás solucionar o problema da fome na terra. Não obstante, poderás atender a algum necessitado que defrontes, auxiliando-o a diminuir o problema geral. Não terás como evitar os fenômenos sísmicos desastrosos que periodicamente abalam o planeta. Assim mesmo, dispões da oração, que envia a essas almas o amparo necessário para a amenização de suas dores. De fato, não terás como impedir as enfermidades que ceifam as multidões que lhes tombam, indefesas, ao contágio avassalador. Apesar disso, tens condições de oferecer as terapias preventivas do otimismo, da coragem, da esperança. As sucessivas ondas de alienação mental e suicídios que desnorteiam a sociedade não cessarão de imediato sob a ação da tua vontade. Mas a tua paciência e bondade, a tua palavra de fé e de luz, conseguirão apaziguar aquele que as receba, oferecendo-lhe reajuste e renovação. Naturalmente, o teu empenho máximo não irá alterar o rumo das leis da gravitação universal. Mas, se o desejares, contribuirás para o teu e o equilíbrio do teu próximo em torno do sol de primeira grandeza, que é Jesus. Os problemas globais merecem respeito, mas os individuais que se somam, produzindo volume, são possíveis de serem solucionados. A inundação resulta da gota de água. A avalanche se dá ante o deslocamento de pequenas partículas que se soltam. A epidemia surge num vírus que venceu a imunização orgânica. Desta forma, faze a tua parte, mínima que seja, e o mundo irá melhorar. A sociedade, qual ocorre com o indivíduo, é o resultado de si mesma. Reajustando-se, o homem melhora-se a comunidade. Se teus sonhos almejam a felicidade plena no mundo, começa a busca de fazer felizes aqueles que se encontram ao teu redor. Se teus desejos de paz são sinceros, busca a paz interior da consciência tranquila e transmite paz àqueles que te cercam. Se vês no futuro o amor reinante no planeta, principia amando intensamente tua família. A escuridão não mais existe quando na presença de uma minúscula faísca. O sofrimento pensa em desaparecer quando é envolvido por uma leve brisa de esperança. A chuva cinza decompõe-se em cores quando recebe os raios do sol. A raiva tem saudade da doçura quando é abraçada com carinho. A escuridão, o sofrimento, a chuva, a raiva, todos eles passam. Pensa nisso. O ser
98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Não desista. Precisamos ter coragem para olharmos para dentro de nós mesmos e vermos do que realmente estamos fugindo. Você diz, desistir? Mas do que realmente você desistiu? A vida nos coloca diante de situações, provações que exigem de nós tomadas de decisões importantes. Porém, nem sempre enfrentamos o que nos é colocado. Muitas vezes escolhemos desistir. Quando desistimos de alguma coisa, na verdade, precisamos olhar com mais atenção o porquê dessa decisão. Por vezes, não estamos desistindo, estamos fugindo de algo, escolhendo o caminho mais fácil e cômodo para permanecermos onde estamos. Desistimos de sonhos não por causa deles, mas por causa do que é preciso fazer para alcançá-los. Desistimos da nossa realização pessoal por conta do que precisamos enfrentar. E normalmente, o que necessitamos é olhar de frente para nós mesmos. Tarefa fácil? Nem sempre. Por trás de uma decisão, há nossos aprendizados ocultos, e eles podem facilitar ou nos pedir maior empenho. Quando precisamos nos empenhar, nem sempre há vontade. O querer da nossa parte para superar nossas emoções negativas, nossos pensamentos inferiores, o que dirá mudar nossas atitudes? É nesse momento que vemos que a pessoa está desistindo de si mesma, da sua missão, que é evoluir. Evoluir significa resolver, curar, amenizar tudo aquilo que nos atrapalha na vida. Raiva, mágoa, orgulho, preguiça, falta de fé, tristeza. Portanto, quando você desiste do que mesmo? Melhor, você desiste de quem, na verdade? Qual o real motivo de não enfrentar tal situação? O que há oculto por trás da sua escolha? Que sentimentos você decidiu não curar com essa atitude? Que crenças limitantes você decidiu não rever, optando em manter a sua vida como está? Sejamos honestos e olhemos com profundidade o porquê da desistência de algo. Precisamos ter coragem para olharmos para dentro de nós mesmos e vermos do que realmente estamos fugindo. É preciso humildade para conhecer quando temos medo da mudança. É preciso amor para confiar, se entregar e ir em frente, em um caminho diferente do qual estamos acostumados. Somos livres para escolher, aprender pelo amor, mas não conseguimos agir como tal. Na maioria das vezes, devido às nossas escolhas que mais nos afastam do que nos aproximam dos nossos aprendizados. A fuga, a desistência deliberada do que sabemos que precisamos realizar nos amarra, nos engessa
nos impede de seguir em frente enquanto não fizermos o que precisamos fazer. É como se fosse um pré-requisito para alcançar o próximo degrau da escadaria. Não há como pular degraus. Todos eles são necessários e nos alavancam para o próximo assunto a ser resolvido. Conhecer a si mesmo é uma necessidade que deveria ser considerada tão importante quanto se alimentar, dormir, beber água. Afinal, como é possível identificar o que realmente nos motiva a tomar esta ou aquela decisão, se não nos conhecemos? Como poderemos ser felizes escolhendo fingir não ver o que precisamos melhorar como pessoas? Desistir não é a solução. Na verdade, só dispara para o universo um pedido para trazer mais deste aprendizado. Não adianta fingir. Quando é nosso aprendizado, podemos escolher não olhar para ele agora. Porém, cedo ou tarde, ele se fará novamente presente em nossas vidas. Por fim, repense se você está desistindo de algo. Questione-se do que realmente você está abrindo mão. Respire fundo, acredite em você. Tenha fé, haja seguindo o fluxo e não contra ele. Supere seus obstáculos, seus desafios, seus fantasmas interiores e alcance o pote de ouro ao final do arco-íris, ou seja, a plenitude, a alegria, a gratidão, a prosperidade, o amor. Deus não desiste. Você já se deu conta de que Deus nunca desiste? Se ainda não havia percebido, observe o mundo ao seu redor. Se você amanhece triste, Deus lhe oferece o canto dos pássaros antes mesmo do amanhecer, pois seu canto sonoro se faz ouvir quando a noite ainda não se despediu por completo. Se você se sente só no mundo, Deus lhe acena com inúmeras oportunidades de conhecer pessoas e fazer novas amizades, desfazendo essa sensação de abandono. Deus nunca desiste. Para aqueles que não gostam dos dias chuvosos, o Criador enfeita as folhas verdes com pequenas gotas brilhantes, como querendo mostrar que a chuva tem seus encantos e belezas. Para quem não gosta dos dias quentes, Deus oferece o espetáculo dos insetos alados, em graciosa dança, a dizer que o verão tem sua graça. Deus nunca desiste. Aos seus filhos que não apreciam os dias frios do inverno, Deus mostra as noites mais limpas e cravejadas de estrelas e os dias de céu mais azul de todas as estações. Deus nunca desiste. Se você ainda não havia percebido essa realidade, comece a olhar ao seu redor. Há muitos motivos para você acreditar que o Criador está sempre fazendo o máximo para que você perceba o seu empenho. Só no dia de hoje, quantas amostras da ação de Deus não se podem contemplar? Se para você o dia parece inútil, as situações sem graça e os problemas sem possibilidade de solução, pare e observe melhor. Você notará uma árvore lhe oferecendo sombra, uma flor ofertando perfume, um pássaro cantando para você, uma borboleta lhe convidando a bailar. Porque Deus nunca desiste.
Ainda que a morte se apresente como vencedora da vida, mesmo que se diga o ponto final da relação de amor que nos une a outros seres, ainda que se proclame devastadora de sentimentos e capaz de aniquilar sonhos, não se deixe levar por essa farsante cruel, porque do outro lado do túmulo a morte será desmascarada. Porque Deus nunca desiste, e a vida segue estuante. O Criador tem planos de felicidade para você, e jamais desistirá enquanto você não tomar posse da herança que lhe foi destinada. Essa herança está depositada no íntimo de cada um de nós. E mesmo que os milênios se escoem, que nos pareça que jamais a conquistaremos, um dia a felicidade será realidade. Deus nunca desiste. Ainda que no dia de hoje você não tenha nenhuma conquista significante, que a tristeza lhe ronde as horas, que a alegria pareça distante e a esperança esteja de férias, Deus não desiste. Quando hoje partir e nada mais restar de suas horas, Deus lhe acenará com um novo dia, e novas oportunidades surgirão para que você dê mais um passo na direção da felicidade efetiva. E se esta existência não for suficiente para você atingir a felicidade suprema, ainda assim Deus não desistirá. Uma nova oportunidade irá surgir. Uma nova existência lhe será oferecida. E novamente teremos a prova de que Deus não desiste. E se Deus não desiste, é porque Ele ama cada filho seu. E se assim é, por que você, que é herdeiro desse Pai amoroso e bom, irá desistir? Pense nisso e observe os acenos divinos em cada convite da vida, para que você jamais deixe de caminhar na direção da luz. Porque Deus nunca desiste.
De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Próximo voo. Lázaro, venha para fora. Palavras de Jesus. Essas palavras foram ditas por Jesus diante do local onde Lázaro, seu amigo, estava sepultado havia 4 dias. E para espanto geral, Lázaro saiu com os braços e pernas amarrados com panos e o rosto coberto com um sudário. Jesus pede que desenrolem as faixas e deixem que ele se vá. Podemos imaginar a comoção que tomou conta de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, bem como de todos os que, boquiabertos, presenciaram cena tão surpreendente e comovedora. Estamos certos de que, desde então, Jesus tem levantado muitos mortos de seus túmulos. Não nos referimos à morte biológica, mas aos que morreram emocional e espiritualmente. Aqueles que enterraram seus sonhos, sepultaram suas esperanças, adormeceram seus potenciais, entregaram os pontos antes de a luta acabar. Essas pessoas existem, mas deixaram de viver. Pertencem à categoria dos vivos mortos. Estão embotados no túmulo da inércia, do orgulho ferido, do medo de viver, do medo de recomeçar, da falta de responsabilidade em tomar conta da própria vida. Todas se enterraram em decepções, frustrações, revoltas, culpas e complexos, superdimensionando reveses que deveriam ser relativizados. E desse jeito, suicidam lentamente a própria vontade de viver. Observemos a conduta terapêutica que Jesus teve para com Lázaro. Ele não entra no túmulo trazendo Lázaro nos braços, chamando a atenção do fenômeno da cura para si, como se fosse um super-homem. Jesus simplesmente pede que tirem a pedra que fechava o túmulo e do lado de fora chamam o amigo pelo nome, ordenando que ele saia, que venha para fora. Lázaro é envolvido pelo imenso poder fluídico de Jesus, de natureza vivificante, e decide sair do túmulo e voltar para a vida. Jesus pede aos presentes que retirem as faixas de Lázaro, as quais poderiam ser entendidas hoje, dentro do simbolismo bíblico, como os bloqueios que carregamos e impedem que nos movimentemos pela vida e enxerguemos o destino da nossa missão. A essência da terapia aplicada por Jesus foi fazer Lázaro se movimentar. Saia para fora, que não significa apenas o movimento físico, mas a compreensão de que é preciso nos desprendermos daquele ímã que puxa a nossa vida para baixo. A jornalista e escritora Leila Ferreira
fez uma entrevista com o filósofo inglês Alan de Botton, segundo a qual, nos momentos em que se vê angustiado, confuso ou num daqueles estados de tristeza que se arrastam, e sente necessidade de reagir e não negar, ele costuma se dirigir ao aeroporto de Londres, não para viajar, mas simplesmente para contemplar o movimento de aviões e passageiros, chegando e partindo. Para Botton, aquilo faz com que ele se lembre de que existem outros lugares e outras possibilidades, não só no sentido físico ou geográfico, mas dentro de si mesmo. Disse o filósofo, abre aspas, é possível mudar de cidade ou de emprego, dar um novo rumo a um relacionamento que se desgastou, mudar de opinião, rever crenças e valores, reinventar-se, começar algo que nunca se tentou. A vida existe em movimento, e os aeroportos nos lembram disso. Não vale a pena estacionar na infelicidade, nem puxar o freio de mão quando chegamos ao terreno minado do estresse e do mau humor. Fecha aspas. Creiamos que hoje, em algum ponto e medida, somos os Lázaros modernos e Jesus nos convida a fazer um passeio ao aeroporto. Ele nos chama pelo nome. Escutemos. É a voz do amor nos convidando a ir para fora de nós mesmos, para fora dos nossos conflitos, que jamais terminarão se permanecemos no circuito fechado deles mesmos, consumindo-nos até o fim da existência. Ele tira as faixas dos bloqueios que nos amarravam até então. O calor da vida volta a circular em nós. Agora, nos cabe deixar o túmulo. Essa decisão é nossa. Sete minutos com Emmanuel. Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 30. Comentário do livro Pão Nosso, capítulo 178, intitulado Combate Interior. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Paulo, Filipenses 1:30. Comenta o benfeitor. Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos justos e injustos. Surgiu, contudo,
um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada a essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria cerviz. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Ao comentar o combate interior, Emmanuel traça verdadeiro roteiro evolutivo das almas. No início do aprimoramento pessoal, empunhamos armas e espadas, enchemos o nosso espírito de fúria e iniciamos a tarefa de sobrepujar o nosso semelhante, diminuindo-os com a nossa força, com a nossa competência e muitas vezes com o nosso ardil. Semelhante empreitada desenvolve em nós os mais vastos potenciais de energia, de realização, de autoafirmação. É, no fundo, a assertividade que precisa ser engrandecida em cada um de nós. Todavia, chega momento espiritual de renovação, em que precisamos converter a energia da assertividade, a nossa agressividade interior, a nossa capacidade de autoafirmação em energia serena, utilizada no combate interior, no qual alcançaremos o mais absoluto domínio sobre nós mesmos. Nesse dia, experimentaremos a vitória espiritual sobre nós mesmos. Não mais sobrepujaremos o semelhante, porque não teremos mais necessidade de humilhar, de ferir, de diminuir para nos engrandecer. O crescimento será íntimo, interior. Teremos alcançado aquela serenidade decorrente do domínio e da educação das paixões, dos sentimentos, do desejo. Se ainda não experimentamos ou se ainda não vivemos esse gênero de experiência, é preciso aguardá-lo nos caminhos que a evolução desdobra para o nosso espírito imortal. Senhor, protegei as nossas decisões, porque a decisão é uma maneira de orar. Dai-nos coragem para, depois da dúvida, sermos capazes de escolher entre um caminho e outro. Que o nosso sim
seja sempre um sim e o nosso não seja sempre um não. Que uma vez escolhido o caminho, jamais olhemos para trás, nem deixemos que nossa alma seja roída pelo remorso. E para que isso seja possível, Senhor, protegei as nossas ações, porque a ação é uma maneira de orar. Fazei com que o pão nosso de cada dia seja fruto do melhor que levamos dentro de nós mesmos. Que possamos, através do trabalho e da ação, compartilhar um pouco de amor que recebemos. Para que isso seja possível, Senhor, protegei os nossos sonhos, porque o sonho é uma maneira de orar. Fazei com que, independentemente de nossa idade ou de nossa circunstância, sejamos capazes de manter acesa no coração a chama sagrada da esperança. E para que isso seja possível, Senhor, dai-nos sempre o entusiasmo, porque o entusiasmo é uma maneira de orar. É Ele que nos liga aos céus e à terra, aos homens e às crianças, e nos diz que o desejo é importante e merece o nosso esforço. É Ele que nos afirma que tudo é possível, desde que estejamos totalmente comprometidos com o que fazemos. E para que isso seja possível, Senhor, protegei-nos, porque a vida é a única maneira que temos para manifestar o vosso milagre. Que a terra continue transformando a semente em trigo. Que nós continuemos transmutando o trigo em pão. E isto só é possível se tivermos amor. Portanto, nunca nos deixe em solidão. Dai-nos sempre a vossa companhia e a companhia de homens, mulheres que têm dúvidas, agem, sonham, se entusiasmam e vivem como se cada dia fosse totalmente dedicado à vossa glória. Cansado eu mudei, eu não sabia. A paz eu encontrei, pois era tudo o que eu queria. A força desse amor não conhecia, agora eu já sei viver a vida com alegria. Ó meu Senhor, estou aqui pra te dizer que eu te amo. Tu és o abrigo e a luz no meu caminho. Por isso, meu Jesus, já não me sinto tão sozinho. Ó meu Senhor, estou aqui pra te dizer que eu te amo.
força desse amor não conhecia. Agora eu já sei viver a vida com alegria. Tu és o abrigo e a luz no meu caminho. Por isso, meu Jesus, já não me sinto tão sozinho. Ó meu Senhor, estou aqui pra te dizer eu te amo. Ó meu Senhor, estou aqui pra te dizer eu te amo.